Gente, bom dia, como vocês estão aí? Tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo certo? Tá, espero que sim. Vamos lá, na medida do possível, né? Claro. Bom, é o seguinte, esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente dos últimos. Ele é um vídeo sobre uma questão assim, que é assim, por que talvez, vamos tentar explicar para vocês e convencer você aí, né, de que talvez parte dos problemas que você esteja enfrentando na sua vida, talvez parte, não todos, mas parte, tem a ver com uma coisa muito, muito, muito simples, que é assim, essa pergunta que é assim, você sabe concretamente perder, né? Lidar com a frustração de perder, de não ter o que você quer na hora que você quer? Você consegue enfrentar esse sentimento, esse processo? Você sabe o que fazer com isso, né? Você sabe que o mundo não está de acordo com o que você imagina dele, né? Deseja dele, né? Fantasia a respeito dele? Essa pergunta. Eu vou desenvolver essa ideia no vídeo de hoje de um jeito um pouco diferente dos últimos vídeos, porque ele vai ser mais assim um depoimento de uma coisa que aconteceu comigo nos últimos dias. Eu vou contar uma história e tal. Nada demais, nada de assim, meu Deus do céu, não é nada demais, mas eu tenho feito pouco isso. Na época do Dose Diária, no ano passado, eu fazia mais isso, né? Agora eu tenho feito menos. Então, vou fazer isso hoje e explicar o que aconteceu comigo, assim que eu me dei conta de que talvez a gente esteja com dificuldade de aceitar que às vezes a gente perde. Às vezes, simplesmente, a gente perde, as coisas não são do jeito que a gente queria. E eu acho que isso pode ser uma coisa assim que muda uma perspectiva, uma maneira como você encara o que acontece na sua vida. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Vamos lá? Vamos nessa, vamos lá. Então, eu começar assim do começo. Eu tenho há algum tempo falado muito aqui de neurociência afetiva e de neuropsicanálise, nessas duas coisas. Uma neurociência afetiva está ligada ao Panksepp, porque no vídeo passado eu não falei, as pessoas até me cobraram. Você não falou do Panksepp, dos 7 sistemas afetivos e tal. Bom, hoje eu vou falar. O Panksepp, que é esse cara, o Jaak Panksepp, que desenvolveu essa pesquisa desses sistemas afetivos básicos, né, dos nossos afetos, né, dos afetos emocionais, os afetos que geram as nossas emoções, nossos sentimentos, né, situações, coisas concretamente no nosso corpo, no nosso cérebro, que desembocam nos nossos sentimentos, que vão originar a variedade incrível de coisas que a gente sente na vida. Mas então são 7 sistemas, já falei muitos deles e tal. Isso é neurociência afetiva, né? Por um lado, eu e o Jaak Panksepp. E o outro cara que eu falo um bocado, talvez um pouco menos, é o Mark Solms, que é o cara que articula a neurociência afetiva com a psicanálise, e ele que inventou esse termo neuropsicanálise. Então, ele é um psicanalista freudiano, ele é o tradutor do Freud, da nova tradução do Freud do alemão para o inglês. Ele é o cara que está fazendo essa tradução, então é um cara bastante assim importante, e ele faz essa aproximação entre, especialmente, não só, mas especialmente essa área da neurociência, a neurociência dos afetos e a psicanálise. Beleza, ótimo. No meu trabalho de atendimento, na autoescrita, né, lidando com as pessoas e tal, há algum tempo eu me utilizo da coisa dos afetos. Assim, eu acho que ajuda um bocado a perceber do que a gente está falando, assim, né? Qual a relação entre o que a pessoa traz como queixa, a dor que ela está sentindo e essa estrutura afetiva básica. Não que responda tudo, é claro que não, mas parte do trabalho da autoescrita é tentar ajudar as pessoas a fazer um processo de reconhecimento dos próprios afetos, não só dos desejos, mas dos afetos de modo geral. Afetos que às vezes são incômodos, afetos que às vezes estão em conflito uns com os outros, né? Então eu tenho raiva e desejo ao mesmo tempo, por exemplo, um clássico, mas parte inicial do trabalho é conseguir reconhecer esses afetos, né? Assim, o corpo teórico do Panksepp me ajuda muito, né? Me ajuda muito cada vez mais. E bom, beleza, maravilha. Tá, tô contando tudo isso para dizer que então chegou um momento que eu resolvi fazer um curso de formação clínica em neuropsicanálise, né? E aí, é um curso para quem já tem alguma experiência, assim, não só para psicanalistas, mas para quem já tem alguma experiência com clínica, com atender as pessoas, né? Você pode ser terapeuta de outras ordens, mas em geral são psicanalistas que vão fazer esse curso, que é uma espécie de especialização dentro do campo da psicanálise, nesse sentido.
E o Mark Solms é que dá esse curso, né? Então, eu estava muito animado com isso, só que aí pandemia, ia ser em julho o curso, né? Ia ter que viajar para fazer e tal. Mas pandemia e tal, e aí então tô contando isso tudo, vai chegar a algum lugar, relaxa. E aí eles começaram a fazer o curso online, né? Então a pandemia inviabilizou o congresso, o encontro no qual esse curso ia acontecer, mas viabilizou ao mesmo tempo a estrutura do curso online. Lá fui eu fazer o curso, né? Então tá, e aí tem uma primeira parte do curso que é teórica, são aulas, especialmente sobre uma articulação entre essa estrutura da neurociência afetiva e a psicanálise, né? O Mark Solms que dá essa parte teórica e tal, e coisas que eu já falei aqui, várias coisas que eu já falei aqui, na verdade, que eu já usei, né, como entendimento do que é a repetição, do que é fazer de novo uma coisa, tentando achar uma resposta boa, mas que encontra uma mesma resposta e tal. Isso tudo tem muito a ver com o que o Mark Solms defende, eu já citei ele aqui. Bom, mas aí na segunda parte do curso é uma parte prática de você envia casos, né, casos clínicos, os participantes enviam casos clínicos, né, para ele e ele analisa, né, a partir dessa perspectiva da neuropsicanálise. Tá, e aí você vai fazendo encontros por Zoom, aquela maravilha que é o Zoom, vocês conhecem o Zoom, essa plataforma, essa ferramenta, e aí você vai fazendo esses encontros pelo Zoom. Tá bom, ótimo, você faz o encontro, aí a pessoa lê o seu caso clínico, cada clínico lê o seu caso clínico, e ele, então, propõe a perspectiva dele de análise, né, desse caso clínico, que essencialmente é utilizar, estou simplificando grosseiramente, mas utilizar esses vou botar eles aqui, ó, os 7 sistemas, para quem estava com saudade, os 7 sistemas afetivos, ó, estão aqui, pronto. E então ele usa isso aqui para pensar os casos clínicos, né? Então, ao invés de pensar as duas pulsões freudianas, né, a libido, assim, né, ou pulsão de vida e pulsão de morte, ou libido e de destrutividade, né, agressividade, ele vai né, pensar a partir desses 7 impulsos e da interação entre eles e do que é que não está sendo bem contemplado em relação a essas necessidades afetivas básicas e que está gerando uma espécie de sintoma de alguma ordem, algum tipo de, que seria neurose, né? A neurose é um sintoma, é um retorno de algo para o Freud, né? A neurose tem a ver com o retorno do material recalcado, uma coisa que, um material inconsciente que foi colocado lá embaixo e que de repente começa a voltar, fazer uma pressão para voltar em forma de sintoma, né? Ou de conversão, ou de ideias obsessivas e tal. Para o Mark Solms, isso tem a ver com então, uma necessidade básica de um desses sistemas afetivos que não está sendo suprida, né, porque você está dando para ela uma resposta ruim. Como eu já falei muito aqui nos últimos vídeos, se você quiser voltar às últimas semanas, eu falei muito sobre isso. Então, você tem uma necessidade de acolhimento, mas você não tem jeito de achar esse acolhimento, né, que está ligado ao panic grief. Você não tem jeito de achar esse acolhimento, então você, por exemplo, come, né, ou então você busca sexo, mas o sexo não é acolhimento. Essa frase que eu falo bastante. Beleza, né? Maravilha. Então estava eu, muito, muito bem no meu domingo, lá na reunião, lá na aula com o Mark Solms, feliz, animado, porque é um cara que eu adoro, né, e tal. Um cara bastante inteligente, fazendo essa análise. E aí vou contar para vocês qual era o caso, assim, brevemente. Toda essa introdução vai chegar a algum lugar, prometo. Porque eu acho que esse caso tem a ver com muita gente aqui que me manda histórias aqui nesse canal, por isso que eu estou trazendo isso. Esse caso, então, era de uma mulher que, então, estava lidando com um término, mas ela não conseguia aceitar esse término, né? Não aceitava o término. Ela estava, assim, com uma frustração muito intensa com relação a esse término, que tinha lá umas situações específicas, que eu não vou ficar aqui contando para vocês, mas ela não aceitava esse troço, ela estava muito indignada com esse cara ter terminado com ela desse jeito e não podia ser assim, simplesmente não podia ser assim, ela estava, né, muito, muito chateada com esse troço, muito chateada com essa situação. Beleza, e aí, lê o caso clínico todo, tá, leitura, blá. E aí o Mark Solms, o exercício que ele faz é assim, vamos pensar então de qual sistema afetivo a gente está falando nesse caso, primordialmente. É claro que é uma simplificação, não é só um sistema só nunca, porque a gente tem uma interação dos sistemas acontecendo na nossa vida prática, no dia a dia, na vida adulta e tal. Mas né, a hipótese dele, para tentar ser didático, é de que tem um sistema que não está sendo suprido. Ou um sistema que está com alguma questão, algum desvio, algo que não está correndo bem em relação a alguma necessidade desses sistemas.
na base do problema. E aí, bom, você imagina lá os psicanalistas todos, e aí eu também pensei, bom, a gente está falando de panic, né? De ruptura, de vínculo, né? Problema de vínculo. Para mim, tudo, em alguma medida, já falei aqui também, passa pelo desamparo, né? Que está ligado ao panic, né? Tudo passa pelo desamparo. 99% das queixas que eu recebo, em qualquer veículo que seja, tem a ver com o problema do desamparo, do abandono, como eu coloco aqui, né? Bom, e aí ele então foi defender que não era disso que estávamos falando, que estávamos falando do Play. O Play é um sistema sobre o qual eu não falei aqui, eu já falei sobre ele lá atrás, mas eu nunca fiz um vídeo sobre o Play. Eu já falei sobre ele quando eu falei sobre arte, né, e a necessidade do humor, né, e da abertura de uma certa capacidade de rir de si, né, na vida, e a necessidade, a importância disso. Eu já falei sobre isso aqui, é verdade, mas eu nunca expliquei exatamente como é que o Play funciona e qual é toda a importância que ele traz na nossa vida. É um sistema assim meio difícil de enfrentar, porque bom, você vai me dizer que existe um sistema afetivo, concretamente no cérebro, que faz a gente brincar. Por quê? Para que isso? Né? Como assim? Brincar é fundamental? E sim, brincar é uma coisa que existe em todos os mamíferos. Né? Todos os mamíferos brincam, especialmente um tipo específico de brincadeira, que é o jogo de quem fica por cima. Né? Não sei se vocês já viram gatos, cachorros, leões, esquilos, ratos e pessoas, crianças, brincando de se enroscar. Mas na gente, eu vou já adiantar que na gente, as brincadeiras ganham contornos muito mais complexos. Mas o argumento do Mark Solms é de que esse tipo de brincadeira de quem fica por cima, que em inglês chama rough and tumble, que é o rolar e se provocar, que a gente, brincadeira de cosquinha, por exemplo, que o Martin me pede tantas e tantas vezes, me faz um ataque de cosquinha e tal, assim, aí ele fica e tal. Então, os ratos fazem isso, por exemplo, e tal. Mas então todos os mamíferos têm esse sistema, né, que tem como função fundamental estabelecer uma lógica de dominante e dominado, né, de hierarquia. Então, para o Mark Solms, na verdade, o sistema do Play, ele tem uma função básica, ele tem muitas outras para a gente, mas de estabelecer hierarquia. E esse estabelecimento de hierarquia tem a ver com uma regra que eles chamam da regra dos 60-40, e isso é observado em qualquer mamífero, que em qualquer estrutura desse tipo de brincadeira, você vai ter que obedecer a essa regra, que é assim, tem o dominante, o mais velho, por exemplo, o mais forte, ou mais inteligente, sei lá, dos dois, ele vai ganhar, né, a maioria das vezes, mas ele só pode ganhar no máximo 60% das vezes, e o outro só pode perder 40% das vezes, porque se o outro perde mais do que 40%, esse ganha 70%, por exemplo, esse outro se retira da brincadeira, ele não vai mais brincar. Então esse sujeito aqui, que é o vencedor, que é o mais forte, ele tem que saber brincar, nesse sentido, ele tem que saber brincar para que o outro, o que quer dizer que ele tem que saber deixar o outro vencer de vez em quando, e para que o outro continue brincando. Não sei se você já percebe mais isso, o quanto isso é fundamental em muitos sentidos da nossa vida. Né? É entender, se você tem que saber que o outro tem que ganhar de vez em quando, você tem que estar atento ao outro. Né? Então, a percepção do outro. Nesse sentido, o Panksepp defende que o Play é o sistema que dá origem à nossa estrutura social. Né? Por conta do Play, que a gente aprende a perceber as redes sociais, as redes de relação, as redes de conexão com os outros. Mas então, você tem que perceber o outro e ao mesmo tempo esse sujeito aqui, e é esse meu ponto, e esse sujeito que está aqui embaixo, ele tem que entender que ele vai perder a maioria das vezes. Né? Esse aqui vai perder de vez em quando também, esse aqui vai perder a maioria das vezes. Bom, então a partir daí você vai entrar num jogo de perder e ganhar. Né? De vez em quando eu perco, de vez em quando eu ganho, de vez em quando eu perco, de vez em quando eu ganho, que é parte da vida. E é exatamente sobre isso, a gente falou sobre isso no vídeo de domingo, eu e Flor, né? Que é do Príncipe Encantado. Vou botar na descrição o vídeo, não vou botar aqui não, porque senão você para agora e vai ver esse vídeo, não é para você fazer isso. Vou botar na descrição. Mas é sobre a nossa dificuldade de entender que às vezes a gente perde, de que o mundo não é assim exatamente como a gente gostaria que ele fosse, né? E aí a gente fica achando maneiras diversas de negar essa perspectiva, assim, não é isso, foi assim por isso, não é que ele não está afim, não é que ela não quer, não, é porque eu tenho medo, é porque na verdade ela saiu de uma relação longa agora e tal, então porque a gente no fundo não quer aceitar
a derrota. Mas então o Mark Solms foi argumentar que o problema dessa questão dessa paciente lá, dessa pessoa, era que ela não tinha aprendido a perder. Resumindo muito, ela não tinha aprendido a perder. Ao longo da vida dela, por ser para ela insuportável perder, né, a sensação da perda, da derrota, ela tinha desenvolvido uma ideia de que ela sempre ia vencer, de que ela vai dar um jeito, de que ela ia conseguir sempre dar um jeito de ganhar, sabe? E, bom, e aí eu ouvi isso lá, eu já expliquei mais ou menos o que é o play e a relação disso com isso, acho que dá para entender. Eu ouvi isso e aí a minha reação foi, não, a gente está falando de desamparo, a gente está falando de alguém que não é sobre isso, não pode ser sobre o play. Tá. E aí ficou essa discussão, 2 horas de discussão, a maioria das pessoas defendendo esse ponto e assim a coisa seguiu. E aí acabou o encontro e eu fui pensar tanto sobre a minha vida, né? A minha dificuldade da derrota, de lidar com a derrota, com perder, simplesmente. Eu sou o filho mais novo, né? Eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho. Então vocês imaginam que em casa eu perdia sempre, né? Eu sempre perdia. E aí quando eu tinha vontade de parar de brincar, porque eu estava perdendo, ele simplesmente ia brincar com outra pessoa, com o vizinho, quem quer que fosse. Então, a regra do 60-40 não foi exatamente obedecida, teoricamente, na minha casa. Como na casa de muita gente não é, porque tem nossa rede social não funciona assim, nosso corpo social não funciona assim. Então, para mim, a sensação da derrota é muito, muito terrível. Eu não aprendi a perder. Né? Fiquei pensando sobre isso, sobre a minha vida, assim, sabe? Como eu não aprendi a perder. Fiquei pensando sobre o Martim, como para ele é difícil perder em qualquer jogo. E aí, esses dias a gente estava aprendendo a jogar xadrez, né? E aí virou uma piada. Eu falei, eu não quero jogar porque eu odeio perder e tal. E aí ele falou, mas por que, pai? E aí a Flor falou, seu pai é neurótico, Martim, não gosta de perder. Ficou uma brincadeira em casa. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Eu com ele. E ele falou, mas como assim? Então, eu falei, é importante que a gente aprenda a perder, porque senão a gente não consegue jogar, e é uma dificuldade. Aprender a perder prepara a gente para muitas situações na nossa vida. E aí a gente usou o exemplo do Trump, né? Que ele falou, bom, o Trump, por exemplo, não está aceitando perder, entendeu? E tal. Aí ele falou, tá, mas o Trump é adulto, eu sou criança, é normal que eu não saiba. E aí a gente seguiu essa discussão, mas essencialmente para ele é difícil, né? É muito comum, para muita gente é difícil encarar a derrota. E aí fiquei pensando, depois desse encontro no Zoom, pensando sobre quanto que isso pode se estender, especialmente para o campo afetivo, né? Para o campo sexual, né? Para o campo do flerte, né? Para tudo isso que acontece com a gente. Porque o play é uma espécie de preparação para tudo, é uma prévia para tudo na nossa vida. Como a nossa vida tem um campo de simbolização tão mais complexo do que a de qualquer outro mamífero, a gente vive relações sociais tão complexas e pensa, né? Pensa sobre elas, imagina elas. O Mark Solms defende que o imaginar as situações ao invés de viver, então nesse sentido a sublimação para a psicanálise, o processo de imaginação do como se fosse, o processo do como se fosse, como se fosse tal coisa, ele é fundado no play. Você só é capaz de imaginar as saídas, imaginar as sublimações, imaginar outras possibilidades, imaginar o como se fosse, brincar. Imaginar isso se você souber brincar disso, né? Se você não souber brincar disso, você não consegue fazer isso. Então, para ele, em certa medida, o play é a origem da possibilidade de simbolizar nesse sentido, entendeu? E aí eu queria que você parasse aí e pensasse quanto do seu sofrimento, uma pergunta séria, e se você puder me responder aí embaixo, eu vou agradecer muito. Quanto do seu sofrimento nas suas rupturas, términos, frustrações na vida, tanto no campo amoroso, quanto no campo profissional, quanto no campo social, amizades e tal, quanto que está ligado, verdade, tá? Uma pergunta séria, quanto que está ligado a uma sensação de desamparo, de um pânico de separação, de solidão, de abandono? A sensação qual é? O importante é isso, a sensação qual é? É uma sensação de abandono ou é uma frustração com a derrota, com não ter o lugar que você queria ter, com não estar no lugar que você queria estar, no sentido de eu não sou a pessoa mais importante dessa festa, por exemplo, né? Eu não sou a pessoa mais importante do grupo de WhatsApp. Então, quando eu falo, as pessoas não dão atenção para mim tanto quanto eu gostaria. É uma queixa, acreditem, muito, muito frequente. Qual que é a sensação? É uma sensação de frustração, de poxa vida, as pessoas não estão me dando atenção, ou é uma sensação de abandono? Não, eu repito, vou voltar um pouco à história. Não que eu ache que essa sensação de não saber perder não está ligada, em alguma medida, a um desamparo lá de trás. Por que eu digo isso? Porque o play só funciona, isso é muito interessante, em todos os mamíferos o play só funciona, e nos humanos também, a capacidade de brincar só funciona se você está protegido, alimentado e acolhido. Você não pode estar com medo, você não pode estar com fome e você não pode estar abandonado.
né? Se sentindo só. Se você tiver em qualquer uma dessas situações, você não pode brincar. Você precisa ter todo um acolhimento, uma situação básica, razoável, para você poder ir brincar. Me parece, então, que em larga medida na nossa vida, a incapacidade de brincar, muitas vezes, tem a ver com não se sentir seguro o bastante, acolhido o bastante, pertencendo o bastante para poder ir brincar. Que é aquela cena de a mãe ou o pai, quem quer que seja, leva a criança para o parquinho, e aí a criança vai brincar, e aí de repente acontece, ela toma uma porrada, e ela vem e chorando, se retira, e aí a mãe ou o pai, isso eu já passei por isso 1 milhão de vezes, fala: o que foi? Tal, fulano, tal, fala, tal. A criança retoma a coragem, sei lá, a capacidade de ir, e ela vai brincar de novo. Então ela precisou dessa figura para poder ir brincar de novo. Isso acontece muito. Por um período o Martim, ele participava de um coletivo parental, né? Então a gente ficava lá, assim, por um ano foi assim, a gente ficava lá, os pais participando do processo. E é muito difícil, né? Porque é o seu filho, então é uma série de mistura de coisas. Mas aos poucos você vai entendendo que, a duras penas, que você tem que ajudar para que ele possa ir brincar, para que ele possa enfrentar as coisas. E para que ele possa entender quem é que é mais forte do que ele, por exemplo. Para que ele possa entender quem é que vai bater nele sempre, com quem ele não quer brincar. Aquela pessoa é chata, ela me bate todas as vezes, o fulano de tal. Então com ele eu não vou brincar mais, ele é chato. Beleza, é a vida. O Martim, por exemplo, gostava de brincar várias vezes mais com as meninas do que com os meninos, né? Enfim, porque os meninos eram às vezes violentos para ele não se sentia dominante o bastante, né? Tinha um menino mais forte, um menino sei lá o que, mais rápido, então ele tinha que dar um jeito, ele gostava de outro tipo de brincadeira e por aí vai. Ele foi tentando dar o jeito dele, não é fácil. Não é fácil, né? Isso como diria o Punk, o brincar é um negócio sério, é um assunto sério. Então, porque ele vai desenvolver todas essas capacidades e a capacidade de, por exemplo, de flertar, o jogo do flerte, esse jogo do quem manda a mensagem, quem espera a mensagem, tem tudo a ver com o play também, né? Com quem que tá a bola agora, né? Com quem que tá, quem que tem que fazer qual movimento agora, quem que é o dono, quem que virou o dono do jogo, né? Você vai pensando aí o tanto de vezes na sua vida, a quantidade de vezes na sua vida que essa questão apareceu, que putz, perdi o poder. Então, o play, ele é, para o Mark Solms, a coisa que vai falar sobre poder, né? Sobre dominante e dominado. O que é uma tônica fundamental na relação sexual, amorosa e tudo que vem daí. E que talvez a gente esteja, aos poucos, perdendo a capacidade de lidar com isso. E, aí para só fazer a minha volta de sempre aqui, as redes sociais, o mundo do celular, é um mundo que retira a gente da capacidade de reconhecer que as coisas não são do jeito que a gente quer e de reconhecer o outro, né? Concretamente. Então, óbvio, né? Porque a gente está aqui, a gente não está vendo as pessoas, né? A gente está vendo uma tela, né? Não está vendo os outros no mundo, mas porque as redes são moldadas para a gente, né? Do jeito que a gente quer, né? Teoricamente. Então, o que a gente não quer, a gente retira. A gente não enfrenta a frustração. A gente não enfrenta a disputa pelo controle remoto da televisão, sabe? Ou a disputa pelo que quer que seja, assim, né? Eu imagino quem foi criança aí, né? Lembra dessa situação de quem que vai ter o direito a fazer isso aí agora? Quem que vai passar por isso? Quem que vai escolher o que vai assistir hoje? Toda a negociação que a gente tem que passar pela vida, né? Eu vou ler para vocês, meio que traduzindo aqui, um pedaço do livro do Panksepp, que eu sempre indico, esse livro aqui, ó. Não dá para ver, né? Aqui. The Archaeology of Mind. Eu vou meio que traduzir aqui rapidamente pra gente pensar, pra você pensar. Então esse vídeo é meio isso, eu acho, pra gente pensar sobre. E depois pensar sobre a nossa capacidade de brincar com a gente mesmo. Vou chegar lá. Mas vamos lá, que eu acho que é a saída, boa saída pra isso. Vamos lá. Por que o play, o sistema play, por que eu falo play e não brincar? Porque é letra maiúscula, o Panksepp defende que é um sistema, não é a palavra brincar, né? É o play, é o sistema play, né? Enfim. Por que o play, por que a necessidade do play de brincar existe, né? Provavelmente ela capacita os jovens, as crianças, os filhotes, a aprender várias atividades, várias capacidades, várias habilidades.
não sociais, como caçar e buscar, procurar coisas e tal, e por aí vai, né? Que são coisas que o brincar de caçar, né? Para alguns mamíferos que caçam, né? O brincar de procurar para alguns mamíferos que precisam procurar, né, alimento, né? Então, ele habilita, através do brincar, a fazer isso tudo, né? Que a gente também faz isso, brincar de explorador, né? O Martim fazia muito isso, ainda faz. Mas ele também é, obviamente, muito importante para adquirir em várias habilidades sociais, né? Especialmente para lidar com a agressividade, com como lidar com a sua agressividade, né? Você brinca de luta, você tem que brincar de luta para você lidar com a sua agressividade, né? Porque senão o que você faz com ela? Então, a possibilidade de brincar de luta, que é uma coisa que a gente fala, não pode brincar de bater e tal, eu já falei isso várias vezes, mas existe uma necessidade de brincar disso, porque brincar disso não é isso, né? Então você aprende a lidar com outro sistema, que é a raiva, através do brincar de lutar, por exemplo. Minha mãe sempre me falava isso, minha mãe é psicanalista infantil, né? De bebês, mas de crianças. E eu ficava muito tensionado com o negócio da espada, do Martim, e ela falava, cara, ele precisa fazer isso, deixa ele. Ela tinha razão. Minha mãe tinha razão. Vamos lá. Agressividade, o cortejar, né? O flertar, né? Nesse sentido. A sexualidade, de modo geral, em algumas outras espécies, a competitividade, a competição por espaço, por quem manda aqui, qual é a hierarquia aqui, e, inclusive, as capacidades de parentais, né? De cuidar de filhotes e tal, que as crianças brincam de cuidar, brincam de papai e mamãe e tal, e filhotinho, assim, né? E bebezinho, e vamos lá e tal, e vocês já viram isso, imagino. Também isso é fundamental poder brincar disso para aprender isso, né? Então, ele também pode ser fundamental para a construção de várias funções sociais do nosso cérebro, de entendimento do funcionamento da sociedade, né? Para construir isso, você tem que poder brincar. Atividades de brincadeira ajudam os filhotes, os jovens, a identificar indivíduos ou outros com quem eles podem desenvolver relações de cooperação e outros indivíduos que eles devem evitar, né? Indivíduos que eles não devem chegar perto porque não sabem brincar. Eles também aprendem com certeza quando eles conseguem ser dominantes em alguma situação, em algum tipo de brincadeira com alguém, e quando eles vão ter que se retirar da brincadeira, ou se submeter, ou aceitar a derrota, né, várias vezes. Mas o play também tem um lado mais duro, né? Porque quando os animais brincam, quando eles brincam de alguma coisa, eles também aprendem com quem eles podem fazer bullying e quem vai fazer bullying com eles, né? Enfim. Então, em resumo, a circuitaria cerebral do play ajuda a construir as teias, né, os fios dessa complexa teia social estratificada, né, de que cada um tem o seu lugar, que o lugar que você ocupa, como é que você se desloca nesses lugares. E essa teia social é o palco para a nossa vida social adulta, né, então, para o que acontece. E essas circuitarias cerebrais e o desenvolvimento dessas circuitarias cerebrais também preparam a gente para lidar, para enfrentar vários aspectos inesperados da vida, que a vida joga para a gente, que a vida apresenta para a gente, né? O inesperado, né? O que vai acontecer que não era o que eu estava esperando. Então você aprende a lidar com as vicissitudes, com os desvios, com o que não é do jeito que você imagina. Bom, então, acho que dá para perceber a importância disso aqui, né? Disso tudo que eu estou falando. O play te ensina a perder, o play te ensina a lidar, o brincar te ensina a lidar com o outro, a perder, a vencer, a respeitar o outro, porque senão o outro não vai mais brincar com você. Numa relação amorosa, dentro da relação, não só no campo sexual, mas a gente aprende que às vezes a gente vai perder, às vezes a gente vai ganhar. Quanto que você tem que ceder naquilo ou não, tem a ver com isso, com essa regra 60-40 também, no fundo passa por aí. Em última análise, e a gente percebe isso trabalhando com as pessoas, na clínica, isso é uma coisa bastante documentada, a capacidade de rir de si mesmo, né, de se olhar, já que você sabe perder, você sabe que é assim que funciona, você desenvolve uma capacidade de rir de si mesmo, de olhar para si e falar, putz, olha como eu sou ridículo, olha como eu sou patético, olha como eu não sei perder, né, por exemplo, e rir disso.
E isso é um indicativo, e aí é estatístico, assim, um indicativo muito claro, o poder rir de si, de que você está conseguindo enfrentar, por exemplo, a depressão e tal, e de que tudo bem, você está triste e tal, mas você consegue, quando você começa a conseguir rir de si, né, em algum lugar. O humor, né, e aí vou botar um texto muito bonito do Bergson também, que chama O Rir, né, o humor, o le rire. Bom, o humor é uma ferramenta, e o Panksepp fala isso várias vezes, mas isso não só ele que fala, o humor é uma ferramenta fundamental no processo terapêutico. Quando você consegue rir de si, porque você entende que a derrota faz parte da história, e quando você consegue rir de si, quer dizer que você está um pouquinho deslocado do seu sofrimento, né? Você consegue olhar para o seu sofrimento, você sente o sofrimento e olha para ele, sente o sofrimento e olha para ele. Que é a base do procedimento da autoescrita. Para quem fez autoescrita, está na autoescrita, ou esteve na autoescrita, a autoescrita está fechado o curso, tá? Mas para quem esteve lá, o processo de elaboração é um processo de poder olhar para a sua dor e falar sobre ela, né? Então, um pouco poder, em alguma medida, assim, rir sobre isso, rir em relação a isso. Então, como é que o play pode ajudar a gente? Por que a gente não aprende a brincar? Isso é uma pergunta básica, porque eu acho que retorna ao desamparo. Muitas vezes a gente não teve segurança o bastante para poder brincar. Mas eu acho também que a gente simplesmente não foi brincar, né? Várias vezes a gente não foi brincar porque o mundo já não é mais desse jeito. O Panksepp defende que talvez as coisas da situação mais grave da mudança social do que a gente vive é que as crianças têm menos tempo de brincar, né? A possibilidade de brincar. E que isso é uma grande cagada, uma enorme cagada. Brincar com os outros, não brincar com si mesmo, passando de fase no videogame, né? Brincar com os outros, lidar com os outros, né? Não é uma brincadeira compulsiva, né? Não é uma brincadeira infinita. Mas então, se a gente talvez conseguir olhar para as frustrações, os términos, as rupturas, os desempregos, não que isso, né, não estou reduzindo a força e a dor disso, tá? Mas se a gente puder olhar para isso como parte dessa situação da vida que diz para a gente que em algumas vezes a gente vai perder mesmo, e é assim que funciona, e que talvez a gente não vá ser aquela figura mais importante do universo naquele grupo e tal, a gente consiga enfrentar melhor essas frustrações. Queria saber o que vocês acham disso tudo que eu falei, bastante coisa, né? Mas no fundo é simples. Você sabe perder, né? Se você não sabe brincar, não desce pro play, né? Essa história. Pensa aí na sua vida, quanto que você sabe lidar com isso, tá bom? Semana que vem a gente continua. Tchau, gente. Obrigado.